Amém. Provérbios 24, verso 15, diz assim: não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Olha só o que a palavra de Deus fala: 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá, mas 7 se levantará. Quer dizer, todos nós cometemos erros, né? Todos nós falhamos. Salomão fala 2 vezes na Bíblia. É interessante isso, que a Bíblia registra isso no livro de Eclesiastes e registra no primeiro livro de Reis, uma frase de Salomão. A primeira vez é quando ele faz uma oração para consagrar o templo de Jerusalém. O templo foi construído. Salomão apresenta o templo a Deus, entrega o templo nas mãos de Deus e pede para Deus colocar os seus olhos naquele lugar. E toda vez que as pessoas pecassem e voltassem e se humilhassem, se voltassem para aquele templo, que Deus ouvisse a oração e perdoasse os pecados. Aí ele completa com a frase que eu quero chamar a atenção. Ele diz assim: porque não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Ou seja, todos nós temos que lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos fracassos na vida. E a Bíblia está ensinando aqui que o justo não é aquele que não erra, não peca, é o sujeito perfeito. Não, o justo é aquele que comete erros, mas aprende com eles e se levanta e continua a sua vida. Amém? Quer dizer, o justo quer andar no caminho da justiça. Isso é importante nós entendermos, que existe um caminho para nós andarmos, um caminho que Deus propõe para nós, que é o caminho da vida, o caminho dos mandamentos do Senhor, é o caminho da vida. E nós precisamos, e é muito importante, e eu não me canso de repetir isso, como diz o apóstolo Paulo, não me canso de repetir as mesmas coisas, pois é segurança vossa. Nós precisamos aprender a olhar para os mandamentos do Senhor como uma receita que o Criador da vida está nos dando de felicidade. O mandamento de Deus não vem para me impor regras. Deus não está preocupado com regras. O sábado, Jesus mostra isso várias vezes com o sábado. Não é importante a regra do sábado. O importante é a felicidade que aquele mandamento pode trazer para a minha vida, que aquele princípio que está ali no mandamento pode trazer para a minha vida. Quer dizer, quando Deus dá um comando, creia no comando, creia que é para o teu bem, creia que é para a tua felicidade. Nós somos como aquela criança, muitas vezes, que recebe uma instrução do pai, mas ainda é criança, não tem entendimento. O que a criança faz? Desobedece, porque acha uma chatice a orientação do pai, porque ainda não amadureceu o suficiente para entender que a orientação do pai é para o bem dela. Nós muitas vezes nos comportamos como essa criança e olhamos para os mandamentos de Deus como limitadores da nossa felicidade, mas é o contrário, são limitadores para a nossa felicidade. Deus não dá um mandamento para você quando Deus fala não adulterarás, ou quando Deus fala não prestarás falso testemunho, ou quando Deus fala não adorarás ídolos. Deus não está preocupado com a regra, mas com a tua felicidade, com o teu bem-estar. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Deus não tem constrangimento de falar com você, eu estou mandando, porque Ele é Deus. Quando Deus ordena, eu tenho que pôr a minha cabeça debaixo da autoridade de Deus. Nós hoje temos muita dificuldade com isso, porque nós pensamos em ordenanças como uma coisa humana, abusiva, mas Deus nunca abusa nos seus mandamentos. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Quer dizer, você vai ter tudo que você precisa para ser feliz. E todas estas bênçãos virão sobre ti. A bênção de Deus vai perseguir você. Coisa boa, né? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele vai falando: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Você vai ser uma bênção. Quer dizer, Deus nos mostra um caminho. Você sabe por que nós temos dificuldade de obedecer a ordenança de Deus? Por que nós temos dificuldade de atender ao mandamento? Porque nós cremos que o nosso caminho é melhor que o caminho de Deus. Por exemplo, um domingo maravilhoso, graças a Deus. Fala pro teu irmão: graças a Deus que você está aqui. Coisa boa você está aqui, né? Nós estamos juntos. Mas qual que é a minha tendência muitas vezes? É ficar em casa, né? Eu não creio que vir aqui Deus vai me abençoar, vai me encher, muitas vezes, né? Se eu creio, não, eu vou lá, eu preciso da bênção, eu preciso me reunir com o povo de Deus, eu preciso da glória de Deus sobre a minha vida. E você vem e sai abençoado. Olha só, Isaías 1:19, olha só que a palavra de Deus fala, Isaías capítulo 1, verso 19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser, se você obedecer o caminho da justiça, o que diz a Bíblia? Comereis o bem desta terra. Tem uma outra tradução que fala assim, eu gosto desta outra tradução que fala assim: se crerdes e me ouvirdes, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A felicidade vai ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. O melhor desta terra. Amém? É interessante, né? Como a nossa concepção de felicidade. Muita gente acha que ser feliz é a gente ganhar na Mega Sena. Ela acha que só vai ser feliz quando ele ficar com muito dinheiro, quando ele ficar muito rico. Esses dias, tempos atrás, eu vi um filme que eu achei um filme bem bobo, assim. Um filme conta uma história real, mas é meio comédia, assim, com o Al Pacino. O nome do filme é Não Olhe Para Trás. Conta a história de um músico, história real, de um músico que deu uma entrevista, e nessa entrevista ele fala que ele não queria ganhar muito dinheiro, porque aquilo ia acabar com a inspiração dele fazer boas músicas. Aí John Lennon leu aquela entrevista. John Lennon leu a entrevista e escreveu uma carta para esse músico. É interessante, porque essa carta você até encontra hoje na internet, essa carta de John Lennon, porque virou que o patrimônio de John Lennon foi leiloado, uma pessoa até adquiriu essa carta e tudo mais. Você pode encontrar o texto dessa carta na internet. E John Lennon escreve o seguinte para esse músico: olha aqui, meu caro, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é verdade que a riqueza pode afetar tanto assim a nossa inspiração, a nossa música ou a nossa vida. Porque o dinheiro facilita algumas coisas na vida, mas não resolve tudo. Tirando o sustento, o dinheiro me tira, ele diz assim, o dinheiro tira você daquele aperto que você vive na vida. Facilita você comprar isso, comprar aquilo. Mas no resto, que é o importante, nos relacionamentos, nas emoções, no resto da vida, é tudo igual para todo mundo. O que faz feliz não é o cara ficar com muito dinheiro. Claro que você precisa de uma porção de prosperidade para não viver na miséria, para não viver apertado. Mas quando você tem essa porção, você precisa de outras coisas. Você precisa de amigos, você precisa de bons relacionamentos, você precisa de saúde emocional, você precisa de alegria no coração. Então, não é o dinheiro que vai fazer você feliz. Por isso que a Bíblia fala, creia nos mandamentos, porque o mandamento é a receita da felicidade para você. Não é uma coisa para limitar você, mas é a receita da felicidade. Mas tem um problema nisso tudo. Eu sei que andar nos mandamentos de Deus é a receita da felicidade. Vai me levar para ser feliz, para ter amigos. Seja gentil, seja amável. Isso vai ajudar você a fazer amigos, vai ajudar você a ser uma bênção, vai ajudar você a abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos. Quer dizer, são orientações, instruções que facilitam a vida, nos ajudam a ser felizes, a conseguir as coisas que nós precisamos.
Você já parou para pensar o que nós precisamos para ser feliz? Né? Precisa de uma boa saúde, precisa de uma porçãozinha de prosperidade, precisamos de amigos, precisamos de uma família a quem a gente possa abraçar e dizer eu te amo. Precisamos de conhecimento para não fazer bobagem na vida, porque o conhecimento desvia o meu pé do mal. Precisamos de sabedoria, que é a forma certa de usar o conhecimento. E essas coisas os mandamentos de Deus nos dão, querido. Mas eu quero andar nos mandamentos de Deus e muitas vezes não consigo. Eu falho, eu caio, eu erro, eu cometo pecados, porque eu sou como você. Nós somos muito parecidos. Eu erro, você erra, eu peco, você peca. E é muito importante, por isso que a Bíblia fala, 7 vezes cai o justo, 7 vezes se levanta. Eu saber administrar os meus erros. Há uma sabedoria na Bíblia, até para eu lidar com os meus pecados. O pecado, a falha e o fracasso não é o fim na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, abra a tua Bíblia, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós erramos, mas nós estamos numa caminhada, e nessa caminhada, os erros que eu cometo não trazem condenação de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que se você está andando com sinceridade a caminhada, se você comete erros, tem as suas falhas, tem que lidar muitas vezes com coisas desagradáveis que você mesmo fez, é maravilhoso saber isso, que eu posso errar. Você precisa saber isso. 7 vezes cairá o justo e tantas se levantará em nome de Jesus. Quer dizer que ainda que a gente tropece, ainda que a gente falhe, Deus está do nosso lado. Deus não abandona os seus filhos porque eles erram. Quero ouvir um amém. Amém. Por isso é muito importante nós sabermos lidar com os nossos erros, queridos. O que eu faço quando eu cometo um pecado? Como é que eu lido com a falha, com o fracasso? Primeira coisa, aceite a sua imperfeição. Uma coisa difícil para nós. Nós somos perfeccionistas. Nós queremos acertar em tudo. Por isso que muitas vezes nós escondemos os nossos erros, porque não queremos reconhecer que nós cometemos. Queremos ser perfeitos em tudo que fazemos. E não conseguimos. Aceite a sua imperfeição. Existem culturas tão severas com essa questão do erro. Como é que o erro era tratado na sua casa, no seu lar? Como é que teu pai e tua mãe lidava com você quando você errava? Destruía você na frente de todo mundo. Isso vai gerar muitas vezes dentro de você uma severidade com relação às tuas falhas. Isso você percebe naquelas culturas que são muito severas com os fracassos, como a cultura oriental, por exemplo. Você vai ver os índices de suicídio no Japão e na Coreia do Sul são altíssimos. Altíssimos. 25 mil pessoas se suicidam em média no Japão por ano. É muito alto esse número. Por quê? O sujeito não consegue lidar com fracasso, com uma falência financeira. É duro. Fracassar é duro. Mas o justo se levanta diante do fracasso, diz a Bíblia. O justo não se mata, querido, porque a falha não vai destruir você, vai deixar você mais forte em nome de Jesus. O fato de você ter caído não significa que você morreu, porque Deus vai levantar você.
Não deixe que as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados destruam você. Aceite que na vida a gente erra. Na vida nós cometemos erros. Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio, mas não deixou que isso destruísse a vida dele. Não permita que tuas falhas, e não se esconda das tuas falhas. A palavra de Deus fala que é um texto interessantíssimo na Bíblia. Olha só, guarda esse texto. Eclesiastes capítulo 7, verso 16, fala assim: não sejas demasiada. Não é estranho a Bíblia dizer isso? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. A Bíblia está falando aqui, não é de justiça, porque até na justiça tem moderação, mas da rigidez excessiva com que você olha para a sua vida e com que você olha para a vida das pessoas ao teu redor. Um pai exageradamente severo destrói o seu filho. E um sujeito exageradamente severo consigo mesmo destrói-se a si mesmo. Guarda esse texto. Guarda, você precisa aprender a ser generoso com você. Não seja rígido demais. A rigidez destrói. A rigidez traz doenças, ansiedade, dores no corpo. De tão severo que você é com você mesmo. Isso não significa que você vai se acomodar nas suas falhas e nos seus erros. É isso que a palavra de Deus está falando. Mas que às vezes tem que falar: eu errei, mas eu vou resolver esse problema. Número 2, uma coisa muito importante nesse processo: assuma os seus erros. Assuma a sua responsabilidade pelo problema que você está vivendo. Assuma que você está em dificuldade por conta de erros que você cometeu e pare de culpar os outros. Isso é fundamental para a cura. Não tem como eu lidar com os meus erros se eu fico culpando meu pai, culpando minha mãe, culpando minha mulher, culpando alguém. Há uma responsabilidade que é sua, e você assumindo essa responsabilidade é que você vai ser livre desse problema que você está vivendo. Eu sempre digo o seguinte: quem culpa os outros, e é bom culpar os outros, eu estou assim por causa dele, é ele. Às vezes teu pai tem culpa, às vezes tua mãe tem culpa, mas e a sua, não tem? Porque enquanto você fica olhando para a culpa dos outros, você não vai sarar, meu irmão. Quem culpa os outros não cresce. Quem se justifica não muda. A pessoa marca com você, atrasa, demora uma eternidade, chega: não, o trânsito, não, estava horrível o trânsito. Dá vontade de dar um cascudo na cabeça do cara, né? Mas você é crente, você não vai fazer isso, né? Porque a justificativa irrita. Porque nós sabemos que claro, existem exceções, né? Estou falando no geral. No geral, a gente chega atrasado porque a gente quer chegar atrasado. A gente chega atrasado por responsabilidade nossa. Não é o trânsito, porque se nós tivéssemos nos prevenido, não chegaríamos. Tem gente que não chega. É ou não é? Tem gente que não chega atrasado. Então quem chega é responsável pelo atraso. Assuma isso. Não, eu cheguei atrasado porque eu vacilei. Quando eu assumo que eu vacilei, eu posso me corrigir. Agora, se eu fico culpando o trânsito, fico culpando isso, estou dando só um exemplo. O atraso é só um exemplo, né? Quando eu assumo o meu erro, falo: não, eu errei mesmo, eu preciso mudar. Isso cria um horizonte novo diante de mim. A possibilidade de mudar. Eu sou culpado. Estou vivendo um problema financeiro, eu sou culpado. Estou vivendo um problema no meu casamento, eu sou culpado. Não é minha mulher, não. Ela pode ter culpa, mas eu tenho culpa. E eu preciso mudar.
Não é o teu chefe o culpado. Não coloque a culpa no teu chefe, sabe? Ele pode ter a culpa dele, mas você pode transformar o teu trabalho numa bênção, porque você é filho de Deus, e onde pisar o seu pé, Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém? No momento em que eu reconheço a minha parte, o meu erro, sempre tem a minha parte. Quero ouvir um amém? A Bíblia fala assim, nós lemos esse texto, quero ler de novo, 1 João, capítulo 1. Mas se andarmos na luz, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz ou na verdade, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Quer dizer, se eu digo, não, eu não errei não, você está se enganando. E enquanto você se engana, você não muda. Reconhece teu erro, meu irmão. Isso é saúde para a tua alma. Quer dizer, e se confessarmos os nossos pecados, aí Deus entra na história. Deus entra para te ajudar. Amém ou não? Sabe por que a gente fica culpando os outros? Porque eu não preciso mudar se os outros são culpados. Então é minha mulher, é meu chefe, é meu filho, é minha filha. Eu seria feliz se não fosse isso, não fosse aquilo outro. Não, Deus vai fazer você feliz com a obra da tua mão, quando você assumir a tua vida, a tua responsabilidade pela tua vida, em nome de Jesus. Para terminar então, número 3, confesse a Deus suas falhas e seus erros e procure ajuda nele. A Deus, eu errei, me ajuda. Eu pequei, me ajuda. Não diz a palavra, se confessarmos, Ele é fiel e justo para entrar na minha história. Entenda isso. Eu fujo de assumir meus erros porque eu tenho medo da dor, da culpa. A culpa dói e eu não quero sentir essa dor. E eu teimo, não errei, não errei. Tudo isso não está acontecendo, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa de beltrano. Eu não tenho erro nisso aqui. Porque quando eu assumo, dói. Jeremias fala isso. Quando eu confessei o meu pecado, bati no peito, porque dói assumir os nossos erros. Dói ver que existe um aspecto caótico na minha vida e eu sou parte do problema. Mas quando eu enxergo isso, eu posso mudar. O amanhecer se levanta na minha vida. As coisas podem se alterar porque eu assumo a responsabilidade pelos meus problemas. A culpa é uma dor que avisa que alguma coisa está errada dentro de nós. Não adianta fugir da culpa. Tem mudança à vista. Você vai mudar para melhor. A promessa de Deus é comer o melhor da terra. Acho lindo isso. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. É lá no Salmo 32. Nós sabemos que Davi cometeu erros muito sérios. E no Salmo 32, Davi fala assim, lá no verso 3: enquanto calei os meus pecados. Tem outra tradução que fala enquanto guardei silêncio, mas aqui fala enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não reconheci meus erros. Envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não assumi a responsabilidade pelos meus erros, diz Davi, eu adoeci. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado. Diga, confessei. A cura de Davi começou quando ele reconheceu: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Coisa linda, né? Aí Davi fala assim: disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Errar não é o problema. O problema é não assumir os meus erros. Porque enquanto eu não assumo, eu não tenho cura. Eu não tenho intervenção de Deus. Enquanto eu acho que eu estou certo sempre, nos relacionamentos, nas coisas, nos negócios. Não tenha medo dos teus erros, porque a vida é tentativa e erro até a vitória.
A vida é tentativa e erro até Deus nos dar a vitória. E Deus é contigo. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não